Bom, continuando a nossa série aqui em Romanos, nós acabamos de ver Paulo no capítulo 10, mostrando para a gente que Deus estava perto, Deus se fez perto, tanto de judeus quanto de gentios, ao se revelar em Jesus Cristo. Mas por causa da falta de entendimento do povo judeu, do povo de Israel, muitos dos quais eram chamados povo de Deus, muitos daqueles que eram escolhidos para carregar o nome do Deus vivo, estavam deixando de reconhecer o próprio Deus na figura de Jesus. Estavam perdendo a revelação de Deus, a revelação visível de Deus, como nós vimos hoje na nossa escola, do Deus vivo, que era o próprio Cristo. E embora Deus estivesse à distância de um arrependimento, de um coração arrependido, e de uma confissão pública de que Ele é Senhor e de que Ele é Deus, ainda assim o povo buscava Deus distante, no seu cumprimento às leis, na sua capacidade em ser santo. E enquanto uns procuravam essa salvação por obras, essa salvação por esforço próprio, os gentios, aqueles que nem procuravam a Deus, acabaram recebendo o dom da graça, o dom da fé, e por isso foram salvos. Deus foi ouvido continuamente, tanto pelo seu povo, quanto pelos gentios. Mas parece que apenas os gentios deram ouvidos. Parece que, a partir do momento em que Jesus pregou, morreu e ressuscitou, enquanto os gentios em massa se convertiam, o povo santo, escolhido por Deus, aquele que deveria ser a diferença, a luz entre as nações, acabava se perdendo por não dar ouvidos à mensagem de Cristo. E isso vai nos levar à pergunta do capítulo 11. E ela é semelhante à pergunta que Paulo já fez no capítulo 9, no versículo 6. Lá no capítulo 9, se os irmãos quiserem voltar, no versículo 6, nós vemos que Paulo diz que a palavra de Deus não falhou, apesar da descrença dos judeus. Porque Deus prometeu que seria Deus de Abraão e dos seus filhos. Que através de Abraão e da sua descendência seriam benditas todas as nações. Que Deus estaria com eles, ele seria o Deus daquele povo, e o povo seria então servo de Deus. E Paulo se pergunta, será que a promessa de Deus falhou? Porque parece que o povo de Deus rejeitou a Deus. E ele vai dizer no capítulo 9 que não, porque, e ele vai entrar na explicação de que nem todos os descendentes de sangue de Abraão são de fato filhos de Abraão. E aí ele explica que, na verdade, os verdadeiros filhos são aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, antes de terem feito bem ou mal, para que a salvação não fosse para motivos de orgulho. Ah, Deus me escolheu porque eu sou bom. Ou Deus me escolheu porque Ele sabia que eu seria bom o suficiente. Não, Deus escolheu por misericórdia, porque estavam todos perdidos, todos merecedores do inferno, e ainda assim Deus, por sua misericórdia, escolheu o remanescente. Agora, no capítulo 11, Paulo vai fazer uma pergunta semelhante, só que com pequenas diferenças. Paulo já explicou que a palavra de Deus não falhou, porque os salvos são os descendentes de Abraão pela fé. Mas note que dessa vez a pergunta de Paulo, ele troca a palavra falhou para rejeitou. Será que Deus rejeitou o seu povo? E Paulo vai dizer, pergunto pois, versículo 1, porventura ou por acaso, Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou aqueles que ele escolheu? Já vimos que a palavra de Deus permanece fiel. A palavra de Deus não tem como não se cumprir. Ela cumpre o seu propósito. Agora, Paulo, ele vai trazer um dos mistérios com relação à eleição de Deus e do seu povo. Embora Paulo diga que a salvação, ela é sim individual e Deus elege indivíduos, existe um povo de Deus chamado Israel que não foi completamente rejeitado, ainda que aquele que não crê é de fato rejeitado, mesmo sendo judeu. Eu quero que os irmãos e as irmãs percebam que Paulo,
com a sua resposta dizendo que de modo nenhum que Deus rejeitou o seu povo, ele vai usar a si mesmo como exemplo. Ele vai dizer: eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus tivesse rejeitado o seu povo, como eu teria crido? Não era para eu ter crido. Paulo perseguia a igreja. Paulo levava os cristãos para a morte. Mas ele creu, ele se arrependeu. Esta é uma das provas que Paulo usa para dizer que Deus não rejeitou o seu povo. Ainda há judeus que são salvos. Ainda há israelitas no meio do povo de Deus que são salvos. E aí ele vai nos trazer um exemplo que, curiosamente, se encaixa inclusive com a própria vida do apóstolo Paulo. Paulo, mais que todos os outros, ele lutou para trazer luz a gentios e, sempre que possível, a judeus também. Embora Paulo fosse chamado apóstolo dos gentios, não apenas uma vez ele foi chamado a testemunhar diante dos judeus. E, embora ele procurasse convencer as pessoas da verdade, embora ele procurasse levar essa luz que o seu povo tanto rejeitava, ele era perseguido por seus irmãos, por seus compatriotas. Todos eles queriam matar Paulo. Se agora Paulo deixou de ser o perseguidor, ele passou a ser perseguido pelo seu povo. E Paulo ele vai se conectar com uma figura que é parecida com ele, a figura do profeta Elias. Elias, depois de 3 anos e 6 meses de seca, ele, após desafiar os profetas de Baal, ele faz acontecer um milagre. Aliás, Deus faz acontecer um milagre através de Elias. Uma cena digna de um filme ou uma série, em que Elias desafia os profetas a oferecerem um sacrifício ou a orarem ao seu Deus Baal e pedir para que esse Deus mandasse a chuva. Nenhum deles conseguiu, por mais que orasse ao seu Deus, trazer aquilo que eles queriam. Elias, pelo contrário, encharcou o altar de água, ao ponto de que o altar transbordou de água, e ao orar a Deus, pedindo que caísse fogo do céu e queimasse o altar, fogo do céu caiu, e o altar foi queimado, ainda que cheio de água. Mesmo após esse evento, mesmo após ter feito coisas que o ser humano duvidaria de que fosse possível, mesmo após ver tamanho milagre de Deus, Elias ele se vê perseguido, e ao se ver perseguido, ele entra em desespero, em desânimo. Por que não dizer, ele fica depressivo, ao ponto de pedir para Deus tirar a sua própria vida. Talvez Paulo possa ter pensado como pensou Elias: não restou ninguém. Olha só, eu prego e prego e prego para o meu povo e ninguém se converte. Todos do meu povo parecem que abandonaram a Deus. Eles se apegaram às suas tradições, se apegaram aos seus ensinos humanos, se apegaram à sua religiosidade e se esqueceram do Deus que nós dizemos servir. Parece que todo o povo rejeitou a Deus. Pode ser que Paulo tenha pensado isso, assim como Elias. Mas a isso também, Paulo vai dizer, não, de modo nenhum. Ele próprio, por ser judeu, era a prova de que os judeus também estavam recebendo a revelação de Deus. E alguns ainda estavam crendo. Isso mostra para a gente que Deus não rejeitou o seu povo, ainda que tudo e todos parecessem dizer o contrário. Elias, por um momento, orou a Deus, pedindo contra o povo. E ele vai dizer, lá no verso 3, Senhor, mataram os seus profetas, derrubaram os seus altares, sou o único que sobrou e procuram me tirar a vida. Aqui a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, juntando todo um contexto do milagre de Elias, das testemunhas que viram, porque Elias não fez só na presença dos sacerdotes de Baal, ele fez na presença do povo aquilo. Ninguém poderia duvidar do que Elias fez. Tanto é que foi por causa disso que ele foi perseguido. E mesmo assim, muitos, inclusive o rei Acabe,
não creram. Primeira coisa, a fé não pode vir por meio de milagres. Às vezes a gente fica pensando, por que Deus não aparece e resolve a incredulidade do mundo? Por que Deus não desce na terra hoje? Eu tenho certeza que não existiriam mais ateus se Deus fizesse isso. O problema é que Deus já veio, já fez isso. Ele apareceu em carne e osso, para quem quisesse ver. Mas a humanidade insiste em rejeitar a Deus, insiste em rejeitar a luz que Deus enviou através do seu Filho. A humanidade insiste em milagre após milagre, rejeitar a Deus. Porque o ser humano não quer crer em Deus. O ser humano não quer receber a Deus. O ser humano é inimigo de Deus. Isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Todo aquele que não recebe Jesus como seu Salvador, que não reconhece Deus na figura do seu Filho, que não aceita a soberania de Cristo na sua vida, essa pessoa ela é inimiga de Deus. Ela não é neutra nessa conversa. E não é que ela é inimiga porque Deus odeia ela e coitadinha dela. Não, ela odeia a Deus. Ah, mas eu amo a Deus, alguém pode dizer. Não, ela ama a imagem que ela tem de Deus. Ela ama a ideia que ela tem na sua cabeça de Deus. Porque a partir do momento que Deus mostrar que ela é pecadora, que ela merece o inferno e que ela precisa mudar de vida, essa pessoa deixa de amar a Deus. Então, se hoje nós cremos em Cristo, é justamente porque Deus abriu os nossos olhos. Não subestime a capacidade que eu e você temos de ser incrédulo e de rejeitar a Deus, independente do que Ele fale e independente do que Ele mostre. Por isso que a fé por si só, o crer em Deus por si só, é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Nada além desse milagre poderia fazer alguém, como um ser humano, que é cabeça dura, que é orgulhoso, admitir a existência de Deus e a sua total dívida e dependência desse Deus. E não é por menos que o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta, 2 Coríntios, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Grande é o fardo dos homens de Deus, os homens que Deus levanta para levar a sua mensagem. Paulo, assim como Elias, se via de todos os lados perseguido, via de todos os lados tentando destruí-lo e a sua mensagem. Jesus disse que o mundo odiaria a nós porque odiou a ele. Porque a mensagem que nós carregamos é uma mensagem contra tudo aquilo que o mundo ama. Imagina se alguém começa a dizer ou trazer uma mensagem contra tudo aquilo que você ama. É natural que você se opõe a essa pessoa. E por isso o mundo se opõe a nós. Outra coisa que eu queria trazer é que nós precisamos valorizar as pessoas que Deus levanta no nosso meio. Nossos pastores, nossos presbíteros, nossos diáconos. Mas não só aqueles que têm cargo dentro da igreja. Não só apenas os evangelistas, os missionários, mas todo aquele, de forma individual, se levanta diante de Deus para enfrentar espíritos e potestades, principados, o diabo, o pecado. E a nossa luta é contra isso. Não é contra carne nem sangue. Não é contra homem. Não é contra criatura. Nossa luta é espiritual. E todas as pessoas que se levantam a guerrear essa luta espiritual, a gente precisa dar valor a essas pessoas. Pessoas de oração. Pessoas que intercedem por nós. Às vezes a gente não tem ideia do que pessoas que decidem se comprometer com Cristo e com o seu reino. O tamanho do fardo que elas carregam. O tamanho da batalha que elas enfrentam. Só porque elas resolveram priorizar o reino de Deus. De verdade. Algumas pessoas decidem priorizar o reino de verdade acima de todas as coisas. E essas pessoas são as pessoas
mais com mais carga nos seus ombros. As pessoas que são mais atacadas. As pessoas que mais tentam destruí-las. Que mais enfrentam lutas. Justamente porque decidiram romper qualquer tipo de ligação com o pecado e com tudo aquilo que promove o pecado. Mas Paulo, apesar de citar toda a dificuldade que passa, ele também diz que essas dificuldades não são capazes de destruí-lo ou de deixá-lo abandonado. Tanto é que no nosso texto, Deus vai responder para Elias, no versículo 4, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E Deus está dizendo aqui para Elias, Elias, eu sei que você está triste, eu sei que parece que está todo mundo atrás de você, eu sei que parece que você está sozinho, mas para um pouco de olhar só para você, só para a sua dificuldade. Pare um pouco de olhar só para o quanto é difícil para você, porque não é só para você. Em outro momento nas Escrituras, nós vemos que a luta que nós passamos, outros irmãos ao redor do mundo passam pelas mesmas coisas. Por acaso, você não vê que Deus está contigo? Que Deus está te guiando, Deus está te guardando, e está agindo por meio de você? É como se ele dissesse para Elias, Elias, você não é o último. Você não é esse alecrim dourado que você pensa que você é. Você não é esse especial, o único que não se dobrou, o diferente. Não é. Você não é essa cereja desse bolo. Elias, eu separei 7.000. E o número 7.000, principalmente no Antigo Testamento, ele é simbólico também. 7, como todos devem saber, é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. Aliás, em 6. No 7º ele descansou. No livro de Apocalipse nós vemos mais isso. 7 cabeças, 7 chifres, 7 taças, 7 trombetas. É um número perfeito. Número da perfeição de Deus. E o 1.000 nos traz uma ideia de completude. Mas mais do que completude, uma multidão. Deus não preservou só você. Deus ainda preserva uma multidão. Às vezes parece difícil achar essa multidão, mas Deus preserva essa multidão. E uma multidão perfeita, que cumpre o seu propósito. Não uma multidão perfeita sem pecado, mas uma multidão perfeita porque cumpre o seu propósito, porque guarda a lei de Deus, porque guarda os mandamentos de Deus. Deus, ele age em nós e através de nós, mas principalmente apesar de nós. Deus, ele não precisa da minha ajuda. Ele não depende da minha ilustre presença. Como se eu fosse embora daqui hoje e pensasse, o que serão deles sem mim agora? O que será do povo de Israel sem Elias? Poderia pensar assim. Continuaria sendo o povo de Deus. Se você não fizer o que lhe cabe, outro se levantará a fazer aquilo que Deus ordena. E vai cumprir o propósito de Deus. Foi isso mesmo que Mordecai disse à rainha Esther. Quem sabe não foi para isso mesmo que Deus te levantou? Para ser rainha e livrar o seu povo da morte? E ainda que você não livre, pode ter certeza que Deus levantará outro que vai livrar o seu povo. Porque Deus não depende de nenhum de nós. Deus não está preso, refém da nossa boa vontade. Mas essa resposta de Deus, ela também não serve só como um puxão de orelha em Elias, mas como um consolo também. Nós não estamos sozinhos. A igreja não está sozinha, o povo de Deus não está sozinho. Você não está sozinho no seu trabalho. Você não está sozinho na sua escola, na sua casa, na sua família. Se te perseguem por causa da sua fé, porque você é sempre o diferente, o que faz tudo correto, você não está sozinho. Deus está com você. Existem pessoas que passam a mesma luta que você. Deus os sustenta até o fim. Por que nós vamos desistir? Por que nós vamos fazer como Elias e pedir, Deus, me leva, que eu não aguento mais? Não é só você que está passando pelo que você está passando. Existem milhares e milhões de pessoas que passam pelo que nós estamos passando. E elas suportam não porque são mais fortes do que você, não porque são melhores do que você, mas porque tem o mesmo Deus que você.
É esse Deus que faz com que essas pessoas sejam preservadas. Então, a partir do versículo 5, Paulo vai trazer justamente isso para os seus dias. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Assim como foi com Elias, assim como foi com Paulo, assim é também nos nossos dias. Pela graça, Deus tem preservado um povo, seja aqui na nossa cidade, seja aqui no nosso estado, seja aqui no nosso país, seja ao redor do mundo. Se você acha que a coisa está feia no Brasil, e está feia mesmo, pode ter certeza, pode ficar pior. Se as coisas continuarem do jeito que elas estão, e Deus não fizer um milagre, não reavivar o povo, pode ser que a gente vire uma Europa materialista, onde os poucos crentes já são idosos. Um ou outro jovem serve a Deus. As igrejas, em sua maioria, fecharam, viraram museus, viraram bares. Ou então pode ser o completo oposto. A gente pode ser uma rede cheia de igrejas, mas que pregam um falso evangelho, como já tem acontecido. Pessoas que parecem servir a Deus, mas que no fim das contas estão servindo a si mesmas, ou a imagem que elas criaram de Deus. Seja qual for o cenário, Deus está preservando um povo. Deus está preservando a sua igreja. Deus está me preservando, Deus está te preservando. Onde quer que você esteja, onde quer que nós estejamos, Deus está guardando o seu povo, para que o seu povo não se perca, seja qual for a luta que esteja passando. O próprio Jesus disse que sobre a rocha, que é o próprio Cristo, ele edificaria a sua igreja. E a porta do inferno, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não importa quanto se levantassem contra a igreja, o inferno não prevalecerá contra ela. Não prevalecerá contra as nossas vidas, em momento algum. Para finalizar, eu trouxe 7 pontos para a gente aplicar. O primeiro deles, Deus, de novo, não se esquece do seu povo. E se você faz parte desse povo, Deus não esqueceu de você. Ele sempre vai preservar um remanescente fiel. Não importa quão feia esteja a situação. Não importa quantos incrédulos rodeiem a igreja, quantas falsas igrejas abram. Quão difícil seja achar povo que realmente adore a Deus, Deus ainda está preservando a sua igreja. Segunda coisa é que não pense que os milagres irão converter alguém e nem os procure para ter fé. Os incrédulos eram os que pediam cada vez mais milagres a Jesus. Todos aqueles que seguiam Jesus, uma grande multidão, vivia pedindo para ele, mostre-nos mais milagres, para que a gente creia no Senhor. A partir do momento que ele deixou de mostrar os milagres e passou a falar como é o reino de Deus, essas pessoas o abandonaram. Assim como foi com Elias, assim como foi no tempo de Cristo, milagre não converte ninguém. A parábola do rico e de Lázaro nos ensina isso também. O rico pede para que Deus envie Lázaro, ele mesmo, não lembro agora, de volta à terra. E fala, envia os meus irmãos, porque se eles verem, eles vão crer. O que Abraão fala para Lázaro? Para o rico? Eles têm o quê? Moisés, os profetas. Eles não creem nisso, eles não crerão, ainda que alguém ressuscite. E a gente fica pensando, mas será? Sim, será. Deus se encarnou na terra. O próprio Deus se fez carne, e ainda assim recusaram crer nele. Milagre não convence ninguém. Terceiro ponto. Louve e agradeça a Deus todos os dias pela fé que você tem, porque ela não veio de você. Porque foi um milagre que aconteceu na sua vida. Se hoje você pode crer, se hoje você segue a Deus, se hoje você sente esse desejo de servir a Deus, de ter mais de Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque foi por graça e misericórdia que Ele te enviou a fé. Quarto ponto é que a obra de Deus não depende de nós, porque Deus não é refém da nossa boa vontade. Ela continuará seguindo,
A igreja continuará pregando, continuará prosperando, almas continuarão se convertendo, independente de nós. A igreja não precisa de você. Você é muito bem-vindo. Você vai agregar a igreja, sim, vai. Mas se você não quiser, ela não vai morrer por sua causa. Porque o povo de Deus não vai morrer por sua causa, pela falta de você, nem minha. Nós somos só mais um. E podemos, sim, fazer grandes coisas em nome de Deus, mas que em momento nenhum podemos ser aqueles sobre qual alguma coisa é construída. Lembre-se, a rocha, o fundamento, no qual se ergue toda a igreja, é Jesus Cristo. E tudo aquilo que ensinou os seus apóstolos e seus profetas. Quinto, você não precisa sofrer sozinho. Elias estava sofrendo sozinho. Talvez Paulo tivesse sofrido sozinho. Por ver que o seu povo, as pessoas que ele tanto amava, o perseguiam. Por parecer que não havia solução para a angústia deles. Para onde quer que eles andassem, mais dor, mais sofrimento, mais luta e mais perseguição. E Deus mostrou para Elias, como mostrou para Paulo, você não precisa sofrer sozinho. Porque você não está sozinho. Deus está presente, junto com você. E não só Deus. O corpo, a sua igreja, que Ele levantou para ser bênção nas vidas uns dos outros, também está com você. Sexto ponto. Que a perseguição, velada ou direta, seja velada ou direta, que ela jamais te faça perder de vista o Deus que te sustenta. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça que é Deus que te sustenta de pé. E por último, confie em Deus, não no que seus olhos veem, mas no que Deus declarou sobre Ele e sobre a sua igreja. Confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus, o Deus que diz, que promete, o Deus que permanece, Ele é fiel para cumprir todas as promessas, assim como nós cantamos hoje. Ele é fiel, Tu és fiel, Senhor. Ele é fiel, vai permanecer fiel, daqui até o fim. Amém?